exceto, claro, a nossa mediadora, pesquisadores que estão apresentando e também os monitores. Para fazer perguntas, a gente recomenda a utilização da nossa sessão de perguntas e respostas. Quem estiver no computador é o ícone atividades, o quarto ícone no canto inferior direito. Atividades, perguntas e respostas. Ali dá para fazer uma pergunta. Comentário sobre o evento pode ser pelo chat mesmo. O tempo de apresentação ele vai ser de 15 minutos. Infelizmente, a gente não vai conseguir prorrogar de forma alguma. Faltando 5 minutos, eu vou fazer uma interrupção, vou assustar vocês, mas vai ser bem rápido, espero não traumatizá-los. Acho que é isso. Qualquer comentário eu vou inserir no chat posteriormente, o Lucas também vai. Bem, eu queria agradecer, né, pelo envio dos trabalhos, parabenizar pela aprovação de vocês e convidar aqui para compor a nossa mediação a professora Juliana Monteiro. Vou apresentá-la aqui brevemente e já agradecer pela participação. A professora Juliana, ela é atriz e diretora, é professora nos cursos de teatro da Universidade Federal, né, de São João del Rei, Minas Gerais. Desde 2005, ela tem estabelecido aí um diálogo com alguns aspectos da cultura, do teatro e do pensamento japoneses, levando a trabalhos de mestrado e doutorado, né? Eu vou até linkar aqui, depois, posteriormente, alguns trabalhos que eu tenho aqui comigo. Então, professora, por gentileza, compareça à recepção. Brincadeira. Seja bem-vinda. Muito obrigado pelo aceite do convite. Com certeza vai ser muito bacana. Eu estava muito ansioso por essa mesa e agradeço mais uma vez. Deixo a palavra com você. Muito obrigada. Boa noite. Vocês me escutam bem também? Então, muito obrigada. Me sinto muito honrada por estar aqui hoje mesmo, reencontrar laços e rastros e caminhos trilhados. Quero agradecer, né, então, também a organização do evento, as pesquisas, as pessoas que estão aqui acompanhando o evento, os monitores. E essa, então, é a mesa 9, como já apareceu lá, em que a gente vai acompanhar a apresentação dos seguintes trabalhos e pesquisas. Primeiro, a gente tem os delineamentos iniciais da pesquisa biográfica sobre a dançarina de Butô, Emily Sugai, a teoria do corpo mídia e a noção de alteridade nas experiências artísticas, da mestranda Hadid Yukari Nagal, da USP. Em seguida, Butofu, Cartografias de Tatsumi Hijikata, do doutorando Tiago Abel, da PUC São Paulo, e o animismo como caminho para a biomecânica de Meyerhold encontrar o teatro buraco, da também doutoranda da PUC, Scarlett Siqueira, do Vale. Então, boa apresentação e até logo mais. Vou compartilhar aqui com vocês. Deu certo? Deu sim, tá chegando aqui a sua apresentação. Então tá. Obrigada. Vou começar aqui. Boa noite a todos. Como a professora falou, né, meu nome é Hadid. Sou mestranda do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP e também sou bolsista do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros. Vou repetir aqui o meu título, né? Então, são os delineamentos iniciais da pesquisa biográfica sobre a dançarina de Butô Emily Sugai, a teoria corpo-mídia e a noção de alteridade nas experiências artísticas. Então, o que irei apresentar, né, aqui para vocês hoje é um recorte da minha pesquisa de dissertação, que tem como foco o percurso, e também apresentar aqui, no caso, né, o percurso que me levou ao estabelecimento da problemática e da hipótese, e também o porquê da escolha de certa base epistemológica. Então, teria esse foco aqui. A minha dissertação trata-se de uma pesquisa biográfica a respeito da dançarina de Butô Emily Sugai, mas esse interesse, né, nesse tema surgiu após ter assistido ao episódio 2 de uma série documental chamada Nipo Brasileiros. Até o Williams da mesa anterior ele comentou, né, ali no chat,
que no caso, nesse episódio específico, né, apresenta as diversidades e os caminhos trilhados por 3 bailarinos nipo-brasileiros. Nessa websérie, como um todo, né, ele debate a representatividade dos nipo-brasileiros e seus esforços em romper os estereótipos e a partir das suas atuações em diferentes áreas. Então, além de haver uma identificação com esses bailarinos, né, até por conta de eu ter uma ascendência japonesa e também ter trabalhado por 15 anos, né, com dança, né, contando toda a formação e também o trabalho profissional, isso me fez lembrar do meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido na Faculdade de Artes do Paraná, em que, inspirando-me em um trabalho chamado Tabi, de Emily Sugai, criei minha performance, em que tratava da questão do nipo brasileiro, por muitas vezes não ser considerado nem brasileiro, né, nem japonês, porque no Brasil geralmente é considerado japonês, e no Japão considerado estrangeiro, né? Então, eu problematizei essas tensões identitárias por meio da dança, até porque a Emily Sugai, na sua obra Tabi, ela também ela vai problematizando essas questões identitárias também, ao seu modo, claro. Mas nesse caso aqui da dissertação, né, meu foco no caso, a Emily Sugai, porque existe, primeiro, uma relevância pessoal por já conhecer o seu trabalho há vários anos e também por ter tido uma importância, né, na minha trajetória artística, e também pela própria Emily Sugai ter trabalhado de modo ininterrupto por 10 anos com Takao Kusuno, que é considerado o introdutor da dança Butô no Brasil, e ainda da Emily realizar outros desdobramentos a partir dos modos como o Takao Kusuno trabalhava, dando assim continuidade ao Butô. Então, e também além disso, né, poucas pesquisas trataram sobre o Butô desenvolvido no Brasil, né, ou que trataram dos artistas brasileiros que trabalharam ou que trabalham com o Butô. Né? Um exemplo, uma das poucas pesquisas é a dissertação do Thiago Abel, que vai até apresentar em seguida, né? Que até serviu bastante assim, para eu estudar e entender melhor essa questão do Butô aqui no Brasil. Né? Mas também porque por ter um certo imaginário a respeito do Butô, por acreditar que seja uma dança que surgiu como uma consequência direta pós-guerra, ou que é uma dança dançada de maneira inconsciente, ou que entende como sendo uma versão japonesa da dança expressionista alemã, enxerga como sendo uma dança arcaica, apesar de ter surgido em um contexto de vanguarda, entre outras formas de classificação, mas que serve apenas para proliferar mal-entendidos, né? E quando se fala em Japão, em cultura japonesa especificamente, né, esses mal-entendidos também continuam, né? E percebi também que quando trata-se, né, do corpo japonês, por exemplo, né, que é como muitos dançarinos nipo-brasileiros se identificam, que é um corpo que carrega a marca dos traços fenotípicos asiáticos, todos esses mal-entendidos e outros estereótipos se manifestam em tudo que se realiza. E para piorar essa situação, né, alguns estudos acabam reforçando os estereótipos, as divisões geográficas, as identidades como unidades e as culturas como blocos monolíticos. Né. Isso porque esses estudos acabam restringindo suas explicações a níveis macroscópicos de observação de marcas culturais e as suas associações com os estímulos do ambiente em que estão imersos. De modo geral, não analisam operações em diferentes níveis de organização do corpo. E além disso, né, ou são amparados, né, pela ambivalência entre Oriente e Ocidente, além de reduzir o corpo a seus produtos ou aos seus resultados com a sua atuação, né. Opa, desculpa. Ou ainda tem, né, eu percebi, né, que há uma dicotomia entre a cultura e a biologia, por exemplo, né, apostando ou nas identidades, alegando que a cultura construiria sujeito, ou conservando a noção universal do corpo sob um viés estritamente biológico, ou apostam na estrangeiridade do corpo, né, em que a percepção do exotismo, da nacionalidade e tantos outros estigmas não estão atrelados exclusivamente ao país ou à expressão artística, mas também ao corpo. Então, toda esses mal entendidos perpassam em todos esses aspectos, né? Então, com uma noção de outra, que acaba emoldurando, né, ou encaixando em certas imagens, adequando a um sistema pré-existente de identificação,
de identificação cultural, uma noção de sujeito possuidor de uma essência particular e imutável. Então, percebendo todas essas questões, né, e também não querendo, digamos assim, dar continuidade com isso, né, com esses mal entendidos, né, que assim nomeei, né, em vista disso que eu construí a seguinte problematização, né, como Emily Sugai elaborou e continua elaborando seus processos de pesquisa, sua expressividade e sua poética, pois ao problematizar sua biografia, no caso, o seu percurso, suas experiências, suas memórias, né, trabalharei a partir da hipótese de que a Emily criou uma relação de alteridade com diferentes artistas que fizeram, ainda fazem parte de sua vida, sendo essa alteridade importante operador para suas criações e para a formulação de sua singularidade. Então, eu poderia compreender como aconteceu esse encontro com Butô, além de esclarecer a partir da sua perspectiva, principalmente, né, a respeito da contaminação com a cultura japonesa presente em seus trabalhos. E por conta desses aspectos, né, que acabo dando maior ênfase na teoria corpo-mídia, elaborada pela Katz e Greiner, e na noção de alteridade como um estado de criação delineado também por Christine Greiner. Então, aqui, eu me fundamento na teoria corpo-mídia, porque nessa teoria contesta o corpo como um organismo biológico, no qual a cultura inscreve seus traços, ou o entendimento de que o corpo primeiro se forma, para depois começar a lidar com os traços sociais, contrapõe, né, inclusive, a noção de corpo como processador de informações, aquele corpo como veículo de informações, né, como sendo um lugar em que as informações são processadas e só depois são devolvidas para onde vieram, como uma relação de causa e efeito, né? Então, portanto, essa teoria sugere novas possibilidades, né? Novas possibilidades de estudo da cultura como um processo complexo, em que não se distingue de forma dual e absoluta interno e externo, cultura e não cultura, sujeitos e objetos. Então, logo, é inexistente a possibilidade do corpo estar fora de uma relação de codeterminação com o ambiente, estando sempre em um estado de transitoriedade de trocas que realiza com o ambiente. Então, apresenta também né, no caso, essa teoria ela envolve, né, tanto a cultura quanto a biologia, né, não tem essa dicotomia. Isso amplia o estudo da cultura, porque a partir dessa perspectiva o corpo não estaria uma relação com o ambiente, ou no caso com a cultura, em uma relação de causa e efeito, ou em um movimento sempre de fora para dentro, né, estando sujeito às ações da cultura, né, no caso. Por isso, não faz sentido, né, a dicotomia entre a cultura e a biologia e reduzir o corpo somente aos resultados da sua atuação e apostando nas identidades ou noção universal do corpo. Mas também trago para essa discussão a noção de alteridade como um estado de criação delineada por Greiner, né, essa alteridade nas experiências artísticas, pois ela trata, no caso, a relação eu e outro, não como binômios e uma relação bipartida, né. Então, sua principal intenção nesse estudo foi investigar como o corpo, e particularmente o corpo artista, lida com a alteridade a partir do movimento, antes de se constituir como um discurso. E para tal proposição, né, ela expandiu a pesquisa para diversas redes de conhecimento, como ela sempre faz, né, como a criação de aproximações entre filósofos e neurologistas, por exemplo, o que permitiu notar a existência de mecanismos de poder que atuam de maneira profunda na composição do conhecimento e nas crenças que somos, daquilo que identificamos ou não como outro, e também no estabelecimento de juízos de valor. Radege, 5 minutos. Ok. Então, não irei apresentar com profundidade, até por conta do tempo, né, de todas as hipóteses dos autores que a Greiner traz por conta do tempo, mas tentarei delinear sua linha de raciocínio desenvolvida com a interlocução de diversos autores. Então, aqui, primeiro, né, a partir da hipótese do marcador somático e dos 3 estágios do self, desenvolvida por Damasio, né, Greiner aponta como a experiência de alteridade encara tudo aquilo que não é o mesmo, sendo acionado por algo ou alguém, uma ideia ou contexto diferente, constituindo isso como um dos principais operadores do movimento. Isso porque em um conjunto de leituras que o corpo realiza, acaba realizando, né, tanto de
dos ambientes que ele vai, né, interagindo. Então, nesse mesmo sentido, mas em termos filosóficos, né, Simondon, com a sua teoria da individuação, identifica como uma ação transdutor que aciona um processo no qual o ser estaria sempre obsoleto de si mesmo, né, defasado, e se constituiria no coletivo. Então, consequentemente, todo sistema estável pode individuar-se, mas preservará sempre seus devires. Então, ao invés de uma identidade estabelecida e uma noção de alteridade dicotômica, né, a partir de Damasio e Simondon, Greiner explicita uma noção de identidade, indivíduo e eu, que está sempre defasada e inacabada. Mas como não é suficiente repensar sobre o indivíduo, sendo necessário repensar a respeito dos coletivos, uma vez que o indivíduo sempre está em relação com os coletivos, que Greiner fundamenta-se em outros autores. Então, com Virno, né, a partir da distinção entre povo e multidão, demonstra que o indivíduo não é algo que precede o coletivo, nem sendo imprescindível desfazer-se de características individuais para se integrar, né, ao todo. Então, contrário a isso, é justamente o coletivo que se torna potência para a individuação. Portanto, o indivíduo seria traduzido como uma singularidade individuada, cuja instância do comum tornaria apto a compartilhar as diferenças. E, no caso, com Negri e Hart, também concebem a diferença entre povo e multidão, sendo esta última como um coletivo de singularidades. Isso seria diferente da homogênea ou povo que se manifesta como uma identidade pré-concebida com base em fatores como território, nacionalidade, raça ou etnia, por exemplo, né? Porém, essa disponibilidade para lidar com a alteridade e as consequentes singularidades não acontece de forma inevitável, né? Em razão da arte poder ser impactada por dispositivos de poder e pela lógica neoliberal, né, afetando a temporalidade e incorrendo ao uso de estratégias de estabelecimentos, transformando-se em uma mera exibição. E, no entanto, com base em Brian Massumi, Greiner pontua que faz parte do neoliberalismo um certo movimento de degradação a partir do próprio sucesso, né? Então, é neste movimento que ocorre o êxito micropolítico, né? Significando que no sucesso micropolítico, na falha macropolítica, né, que acaba demandando pela reinvenção dos coletivos para produzir redes de possibilidades. Então, não precisa acabar com essa existência macropolítica, né? Então, é nesse sentido que a arte necessita das desestabilizações para criar. Os processos de criação artística referentes à microprodução são alimentados pela alteridade no sentido de fortalecer a aptidão para deslizar a dicotomia e acionar a crise sistema que o constitui. Não se trata de um ou outro, mas de explicitar a descontinuidade e alimentar a transitoriedade que não gera uma identidade estagnada e torna explícita questões nem sempre visíveis na vida cotidiana. Falta um pouquinho aqui. Trago esse referencial teórico em razão de perceber que a Emily Sugai não lidou somente com os elementos culturais, mas lidou com as pessoas, com o outro, para desenvolver as suas criações. Então, é suspeito que as relações com o outro sempre servir de ignição para as suas criações. Então, é nesse sentido que testaria a minha hipótese, né, e por isso adotei esse referencial teórico. Então, sabendo também que, por mais que trate de uma pesquisa biográfica, em que narrarei as experiências, né, da Emily Sugai, a minha posição como pesquisadora não será neutra, ou estará fora do contexto de pesquisa, né, não tem como eu sair disso, né, então por isso achei importante não adotar uma postura que continuasse reforçando as dicotomias nas relações de alteridade ou na relação entre Ocidente e Oriente, por exemplo, né. Então, da minha parte é só, que eu estourei um pouquinho aqui o tempo. Muito obrigada. Obrigada, Radige. E agora, então, Tiago, Abel, boa noite e também uma boa apresentação. Obrigado, Juliana. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui hoje. Obrigado pela oportunidade, não só de poder conversar com vocês, mas de conhecer um pouquinho do trabalho de cada um, conhecer a Radige agora, né, porque eu já me sinto assim introduzido. Muito obrigado, muito prazer. Vamos aqui, estamos jogando um vôlei juntos aqui, porque muito do que
Eu sou orientando da Christine Greiner ali na PUC, então já me sinto em casa aqui a partir da sua apresentação. Queria comentar uma coisa antes com vocês. Eu vou enviar agora no chat o site do Núcleo Experimental de Butô. Eu sou fundador do Núcleo Experimental de Butô, como também diretor e dançarino. E para quem quiser acompanhar, ver as imagens desse objeto de estudo que eu vou fazer com vocês, que é o Butofu, eu coloquei as imagens no site, para que a gente consiga ter essa conversa um pouco mais fluida. Eu acreditei que eu poderia me perder na questão do PowerPoint, e se vocês quiserem ficar aqui comigo conversando, a gente vai conversando, e quem quiser ir olhando no site, é só passar os eventos, tá lá, bem no início, né, próximos eventos, sobe. Logo embaixo eu fiz uma arte especial para vocês com todas as imagens que a gente tem do Butofu a partir de um livro do Takashi Morishita, que é o responsável pelo arquivo do Hijikata na Universidade de Keio. Eu preparei um texto, porque a questão do tempo é muito cruel, então eu não queria me perder, queria conseguir trazer tudo para vocês, e dessa maneira eu preferi trazer no texto, mas eu escrevi um texto como se eu estivesse conversando com vocês. Espero que não fique, que ainda tenha esse calor de conversa. Como o Hadid comentou, meu trabalho de mestrado foi Poéticas do Quitônico, os primeiros movimentos do Butô no Brasil, onde eu entendo como primeiros movimentos do Butô no Brasil o trabalho de Maura Baioc e o trabalho do Takao Kusuno. E agora eu estou no doutorado fazendo um trabalho como Butô como micropolítica do corpo, experiências poéticas e epistemológicas. Mas um dos meus objetos de estudo nesse doutorado é o que a gente vai chamar de cartografias de Tatsumi Hijikata, e que ficou conhecido como Butofu. Para a gente começar de uma vez, vamos lá. O Ankoku Butô, que podemos traduzir como Dança das Trevas, foi um movimento de contracultura criado por Tatsumi Hijikata, nascido em 1928 e morto em 1986, em Tóquio, ao fim dos anos 50. Ao considerar o Ankoku Butô um projeto político-artístico, destaca-se o interesse de Hijikata em investigar a diluição dos corpos sociais em direção às potências da carne, através de processos criativos cujos temas motrizes alicerçavam-se na metamorfose e na subversão dos corpos, objetivando trazer à tona uma existência constantemente soterrada pelas ordenações civilizatórias, pela biopolítica e por tudo aquilo a serviço de despotencializar e controlar a vida. Hijikata buscou destruir todas as fronteiras que determinam os contornos e as formas da vida social, razoável, moral ou sentimental. A relevância de novas pesquisas que apresentem os caminhos de investigação do Ankoku Butô em seus aspectos político, artístico, filosófico, epistemológico, pedagógico, abandonando os esteticismos, está em finalmente compreender o que foi edificado por Hijikata, ao propor uma nova praxis em dança, novos caminhos cognitivos ao corpo e, consequentemente, ao fazer artístico, à comunicação, às linguagens e os seus modos de operação. Conhecer as matrizes poéticas desta manifestação artística é o primeiro passo para buscar práticas que estejam afinadas com as premissas de Tatsumi Hijikata e consigam, a partir delas, mais do que dançar butô, operar ações que presentifiquem nas ruas o que há de mais pertinente no legado de Hijikata. A força de terror poético que reside no corpo e na dança, capaz de operar a tão aguardada insurreição. Segundo Christine Greiner, houve basicamente 3 modos de transmissão do butô nas últimas décadas. O primeiro foi através de supostos mestres e gurus, japoneses ou não, que viajaram pelo mundo disseminando versões pessoais. O segundo foram viagens de artistas estrangeiras que foram ao Japão buscar uma aproximação com artistas que são considerados mestres de butô. E a terceira via, mais popular, ocorreu por meio midiático. Fragmentos de filmes e fotos disseminadas em livros, periódicos e principalmente pela internet, a partir dos anos 90. Começo dos anos 2000. Se por um lado, estas mídias ampliaram a visibilidade do butô no mundo, também serviram para despolitizá-lo, obliterando toda a inquietação política, artística e filosófica dessa manifestação e transformando-o em um produto exótico, como é típico do orientalismo. Um dos objetivos do meu trabalho, nesses anos todos, e com esse doutorado, é apresentar e analisar um quarto aspecto de transmissão do butô,
relacionado ao contato com os escritos de Tatsumi Hidikata, a fim de demonstrar que o Butô pode ser trabalhado para além do engessamento de matrizes visuais, pois quando trabalhado a partir de outras fontes, ativa diferentes possibilidades de criação que repensam as relações do corpo com contextos contemporâneos. Dentre estas fontes estão os cadernos cartográficos que a gente vai conversar hoje, que são cadernos repletos de colagens, desenhos, pinturas, gravuras, fotos, poemas e anotações que ficaram conhecidas como Butofu. Utilizando referências da literatura e das artes visuais, Hidikata gerou um sistema cartográfico que contribuía na expansão das percepções do corpo e do movimento por caminhos transpassados por palavras, sonoridades, cadências, cores, traços, texturas. Por tudo aquilo que fosse capaz de produzir blocos de sensações e fazer corpo com o corpo dos dançarinos. Apesar de fu, em japonês, significar literalmente notação, as palavras nos cadernos não pretendem representar os movimentos do Butô de forma sistemática ou cristalizada. Muito menos codificam os movimentos físicos por sinais ou diagramas para que outros pudessem reproduzi-los. Apesar de ter se popularizado o termo Butofu, notações de Butô, não se pode dizer com propriedade que a notação Butô é literalmente notação, uma vez que não é um sistema de codificação fixo e replicável. Além disso, Hidikata não estabeleceu a notação Butô como uma teoria. Embora anotações e partituras comumente apresentem desenhos para descrever movimentos físicos ou mostram as mudanças desses movimentos no tempo ou no espaço, quase nada no trabalho de Hidikata desses cadernos são sobre movimentos corporais, correlações entre movimento e tempo, relações entre corpo e espaço. Embora o Hidikata tenha desenvolvido elaborados procedimentos de criação, nunca foi seu intuito elaborar um sistema fixo ou apresentar seus cadernos enquanto método de catalogação de movimento. Essa estruturação surge após a sua morte, quando os alunos de Hidikata publicaram suas próprias anotações. Estes cadernos eram o modo como os alunos recapitulavam as palavras que Hidikata evocava minuciosamente com o intuito de estimular a sensibilidade, as percepções, o intelecto e os nervos deles, despertando o movimento. Estas palavras são poéticas e metafóricas. No entanto, dizer que elas são poéticas e metafóricas não significa que elas devam ser consideradas arbitrárias ou abstratas. Como disse o poeta surrealista Shuzo Takiguchi, poesia não é crença, não é lógica, é ação. Segundo Greiner, citando a pesquisa de George Lakoff e Mark Johnson, a metáfora não é apenas uma figura de linguagem, mas pode ser reconhecida como operador primário da cognição, acionada pelo sistema sensório-motor. Isso possibilitou a transformação, a subversão e a metamorfose dos corpos. Para Hidikata, cada uma dessas imagens e cada uma dessas palavras eram necessárias para potencializar a criação dos movimentos, que eram posteriormente conectados uns aos outros, sequenciados e compunham as cenas que entregavam as obras. O Hidikata criou, a partir do agenciamento de inúmeros elementos e uma concepção multimídia singular, um método de criação intertextual em arte, que pode potencializar os trabalhos da atualidade. A questão é como nós, artistas e pesquisadores, iremos nos relacionar com esses materiais existentes no aqui e no agora. Estes cadernos possibilitam compreender que o projeto de Hidikata é regulado por uma certa lógica e não por um determinado conteúdo ou uma determinada forma. A pesquisa que desenvolvo tem o interesse de investigar os modos de operação do projeto político-artístico de Hidikata, opondo-se a processos criativos que partem da captura e da replicação de modelos estéticos dados a priori. Quando observamos os métodos artísticos e pedagógicos de Hidikata por este prisma, distanciando-nos dos velhos modos de transmissão em dança, a partir de matrizes visuais e instrumentalizações tecnoestéticas, e abrimos campo para gerar saberes e fazeres a partir de uma aprendizagem implicada no que de fato é o Butofu, um privilegiado modo de mapear os fluxos de sensações e ações do corpo. Porque Butô é aqui estudado como uma concepção com habilidade cognitiva que disponibiliza o corpo a testar diferentes estados e percepções. Christine Greiner, em seu livro Butô, Pensamento em Evolução, investiga o Butô como um modo de perceber e mapear estados de ser vivo.
uma elaboração da consciência, entendida como uma rede de informações, tecida e organizada pela natureza-cultura. Usar essa palavra natureza-cultura como uma única palavra, uma concepção apresentada por Donna Haraway em Manifesto Ciborgue, que conecta essa instância que de fato não se separa. E Hijikata compreende que essa Tiago, natureza-cultura... 5 minutos, por favor. Obrigado. Essa natureza-cultura, organizada como uma rede de informações, é a própria carne. E para Hijikata, a carne nunca é uma substância ou existência evidente, mas o trânsito e o fluxo constante e ininterrupto das ações do corpo no corpo, dos acontecimentos do corpo no corpo. São suas variações e tremores infinitos, como diria Kunichi Uno, filósofo e amigo de Tatsumi Hijikata. Estes cadernos são uma oportunidade de vermos o extenso trabalho de Hijikata em criar uma relação de alteridade com tudo que existe. Para ser felizardo no desafio de cartografar estados e fluxos, ele colocou todos os corpos das palavras, das imagens, das carnes, diante esse desafio, implicando-se com tudo que era e com tudo que pôde ser. A partir de sua dança das trevas, todo o cosmos pôde ser auscultado em dança. Objetos, reinos humanos, animais, vegetais, minerais, fenômenos da natureza, representações abstratas, matérias orgânicas e inorgânicas, criaturas imaginárias, fantasmas, demônios, tengus, yokais, idosas. Esse dançarino se esforçou para fazer corpo com todos os corpos. Hijikata até chegou a dizer: não se pode dançar nem mesmo um pássaro no seu verdadeiro sentido, a menos que você concentre todos os seus nervos no universo. Para isso, estimulou os sentidos de seus dançarinos, ao invés de fornecer movimentos diretamente para a consciência ou razão desperta deles. Hijikata não estava renomeando ou imitando corpos e fenômenos, mas sendo tomado por eles. Devir. E ele estava sendo tomado por eles a partir de uma alteridade radical. É possível, a partir destes cadernos, aprender com suas inquietações, com suas lógicas, com suas estratégias, e não para que persigamos o já trilhado, mas para que consigamos criar novas rotas. Há aqui uma prática de dança e um pensamento sensível que se fazem inseparáveis, se alimentam mutualmente, potencializando ultrapassagens, acelerações e deslocamentos. Deste modo, Kunichi Uno nos lembra que o trabalho de Hijikata procurava algo que transbordasse a dança através da dança. Essa alguma coisa ultrapassa a dança, mas também zomba dessa ultrapassagem. A dança é experimentada para questionar essa alguma coisa, esse gesto de ultrapassagem. Para mim, essa alguma coisa é um modo de combater as ideologias que reprimem o corpo, assim como tudo que se instala, que se congela, que se formaliza e pesa sobre as artes e as expressões. Não sendo a dança uma exceção. É um modo de descermos, como diria Hijikata, até as dobras do corpo e recolher todos os traços e fluxos que acompanham cada movimento como sombras. Essas dobras, essas sombras, esses fluxos, Hijikata injetava naquelas palavras e naquelas imagens que inseria em seus cadernos. E com esse material ele fazia proliferar dobras, sombras e fluxos. Dança é jogo, é festa, rito, divertimento, sedução, espetáculo. Essas estratégias elaboradas por Hijikata podem ser vistas como operadores de fricção da carne pela escrita e da escrita pela carne, em uma coexistência entre palavra, imagem, dança, linguagem e corpo. Mas pode também ser um fazer vibrar, que não se importa com nada disso. Um fazer corpo com o corpo do mundo, que não diz mais respeito à arte ou à linguagem, mas há um fazer viver que me parece muito mais crucial ao Hijikata. Desde o início, este corpo intertextual dele não poderia ser notação ou partitura, mas apenas corpo. Abandonar a busca pela transmissão de um conteúdo para arrumar, enfim, em direção a uma aprendizagem implicada nos modos de operação do projeto político-artístico deste dançarino é o que vai possibilitar o reenactment político do Ankoku Butô na América Latina. Mas o que eu quero dizer com o reenactment político do Butô na América Latina e como o Núcleo Experimental de Butô já faz isso nesse país, vai ficar para um próximo dia, vai ficar para um momento que a gente queira ter tempo de conversar mais, de vocês me acharem, ou até melhor, nos procurar nas ruas, porque é por aí que a gente está dançando e fazendo nossas políticas, é muito melhor, nossas micropolíticas e nossos terrores poéticos. É isso que eu gostaria de falar hoje,
é um convite, é uma porta aberta, mais do que qualquer outra coisa. Venham. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Tiago, pela apresentação. E agora a gente vai ouvir a Scarlett. Bem-vinda, Scarlett, boa apresentação. Obrigada, eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo? Sim, já chegou. Ok. Bom, vou apresentar o animismo como um caminho para a biomecânica de Merhold, encontrando o teatro Bunraku. A biomecânica de Merhold, o Bunraku, foi a minha pesquisa de mestrado, e o animismo e o Bunraku é um recorte da minha pesquisa de doutorado, né? O meu nome é Scarlett Siqueira do Vale, sou doutoranda em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e também sou membro do Centro de Estudos Orientais, e orientadora é a professora doutora Christine Greiner. Bom, o presente estudo parte do cruzamento do hibridismo entre a biomecânica do diretor russo Merhold e o teatro Bunraku através do animismo, que constrói um caminho não dualista entre os seres inanimados e animados. Como analisa a professora doutora Christine Greiner, a construção de um conhecimento sem as dicotomias Oriente e Ocidente, a partir de encontros híbridos, como observa este estudo, não se localizam em territórios demarcados por nacionalidades e identidades específicas, mas a partir de uma linha de pensamento que se elabora para além de um mundo delimitado por fronteiras e muros. Meyerhold, ele percorreu algumas das formas antigas de teatro. Encontrou a comédia dell'arte, o teatro de feira, que se chama Balagan, e o teatro japonês, do qual realizou pesquisas sistemáticas de muitas obras do Kabuki e do No, que o inspiraram para a construção de uma cena poética com uma estética libertada do realismo, restabelecendo a teatralidade através da convenção teatral. Para realizar suas obras artísticas, utilizou um sistema de treinamento para atores, que ele denominou biomecânica, com o objetivo de investigar um conjunto de exercícios que dava ao ator uma extrema exatidão e harmonia de movimentos, além de leveza e mobilidade. O encenador russo preconizou um jogo teatral e uma composição de cena com atores semelhantes aos da marionetes. A professora Maria Thaís Lima Santos, professora da USP de teatro, disse uma frase: o rigor plástico, a precisão do gesto e a artificidade construída eram para ele a liberdade do ator. Esses estudos eram um conjunto de movimentos retirados da vida cotidiana. Como vocês podem ver as fotos da biomecânica aqui, que eu estou botando. Acho que a gente não consegue ver as suas fotos, não passou o slide. Agora vocês conseguem ver uma animação? Não, ainda está no primeiro, infelizmente. Ah, infelizmente. Ixi. Então, só um momento. Se você quiser finalizar e apresentar de novo, isso. Tá bom. Só um momento. Bom, eu
eu vou continuar depois eu passo, se alguém tiver curiosidade. Bom, através dos movimentos do cotidiano. Então, lembrando que o cotidiano daquela época era jogar pedra, como, por exemplo, ou atirar um arco e flecha, por exemplo, também, tá bom? E organizados para serem desmontados e remontados, observando todas as articulações, rotações do corpo, preconizando a liberdade do corpo coexistente em um sistema que coloca na situação de uma boneca mecânica, um homem que se move no espaço. Para isso, o corpo do ator era transformado em um objeto de arte, a ser construído pelo próprio ator artesão, borrando a dualidade entre o animismo, entre a dualidade animado e inanimado. Pois o ator, ele se tornava tanto o artesão quanto seu próprio objeto. A pesquisa do diretor era apoiada em conceitos conflitantes como vida e mecanismo, concreto e abstrato, seres animados e inanimados. Ele ensinou para seus atores a seguinte frase: o ator deve ser duplo, ao mesmo tempo marionete e ser vivo. Meyerhold escreveu: treinamento, treinamento, treinamento. Mas se é um treinamento que exercita somente o corpo e a cabeça, muito obrigado. Não necessito de atores para mexer a cabeça e não saibam pensar. Podemos observar um pensamento semelhante no livro da professora Christine Greiner, Leituras do Corpo no Japão. Para Zelmi Motokyu, mentor do Teatro No, o primeiro passo para o treinamento, Keiko, é clarear a mente, uma vez que dela deriva a forma do corpo. Para alguém que possa finalmente se abrir artisticamente, deve passar por um longo período de treinamento como objetivo de esquecer a vontade deliberada de si mesmo e mergulhar no ato de interpretar. É preciso que exista uma correspondência entre o corpo e o treinamento artístico, tendo em vista as suas especificidades e a possibilidade de ser cultivado. Shugyo. O treinamento tem a ver com o tornar-se a coisa ela mesma. A mente assume a forma do personagem e seu estado mental. Será manifestado no palco, produzindo a profundidade substancial, Jungian. Conceito sobre a estética tradicional japonesa da não dualidade entre mente e matéria. O animismo, como o corpo mídia, da professora Katz, da professora Christine Greiner, como foi falado aqui, muito bem falado pela mestranda Hadji Nagao, tem o pensamento que transformação do corpo e seu conhecimento corificado torna-se um fato empírico que expressa a correlação entre corpo e mente, por meio da prática. Nesse sentido, o corpo é sempre um processo, nunca está pronto. Segundo Dongen, fundador da escola Shoto de Zen Budismo no Japão, o corpo humano é composto de terra, água, fogo e vento, que representam os mesmos elementos que constituem a natureza. Não se trata de seres humanos e da natureza, mas dos seres como natureza. A ideia de animismo, do qual não existe um dualismo entre inanimado e animado, contribui para o sucesso dos estudos de Meyerhold quanto para o teatro de marionetes japonês. A arte de manipulação do boneco é uma arte antiga.
do mundo oriental. E no Japão, uma dessas técnicas é conhecida como bunraku, um dos teatros de bonecos ou de marionetes manipuláveis. No Japão, há mais de um tipo de teatro de marionetes. No entanto, nessa pesquisa, destaca-se o bunraku, nome popular para Ningyon, boneco, Joruru, um tipo de narrativa, que existe a partir do século XVII e desde então tem aprimorado e refinado suas técnicas de domínio. Essa arte de manipulação de marionetes nasceu junto com o teatro kabuki, na época do Japão feudal. Tradicionalmente, o teatro de bonecos surgiu em templos shintoístas e budistas em rituais religiosos. Lembrando que a ideia de animismo, que eu acabei de falar, também vem do shintoísmo e do budismo, no qual não existe um dualismo entre inanimado e animado, contribuindo para o triunfo do bunraku. Podemos destacar que os bonecos, nessa época, eram de simples manipulação, pois até no século XIV, as marionetes começaram a ser movimentadas por fios, ou seja, a técnica e a composição mais complexa, como mais de um manipulador, foram desenvolvidas para dar movimentos análogos aos movimentos humanos, como a professora Darcy Cusano escreve. Scarlett, Sim. 5 minutos, por favor. Tá. Com o domínio de técnicas ao longo dos anos, surgiu a possibilidade de trabalhar com um boneco e 3 atores manipuladores. Isso no século XVII. Com um olhar detalhado e aprofundado sobre a história e desenvolvimento do kabuki e do bunraku, podemos, no entanto, chegar à conclusão explicitada pela professora Darcy Cusano, que o bunraku e o kabuki nasceram e desenvolveram paralelamente por várias décadas, recebendo influências mútuas tanto no seu repertório quanto na atuação. E não podemos esquecer o nascimento dessas formas de arte tem relação vital com o teatro no. Portanto, os atores do teatro kabuki chegaram a um estilo de atuação como a do Maruhon, o Ningyon Buri, estilo do boneco, que foi utilizado pelo Théâtre du Soleil na peça e filme Tambores sobre o Dique. O bunraku teve influência dos textos do No, e desse teve influência na movimentação dos bonecos a partir da narrativa lírica. E o bunraku influenciou na movimentação estilizada, simbólica do No. O No é uma forma rarefeita que nega o movimento natural do ser humano. Em oposição, o bunraku começa a imprimir em seus movimentos a naturalidade do ser humano. As marionetes começam a adquirir capacidade de expressão mais humana e o conteúdo dramático das peças começa a se tornar mais e mais realista. Uma expressão da época era a seguinte: os bonecos parecem ter vida. O boneco do bunraku é manipulado por 3 artistas, como eu tinha dito anteriormente. Como escreve a professora Sake Hiroki e Takai Suzuki, não há dúvidas de que uma invenção bastante complicada para animar os bonecos em cena. Entretanto, quando o coração dos 3 artistas batem num ritmo só, o corpo inanimado do boneco recebe vida. E o mundo estético visual do bunraku se concretiza. Para finalizar, gostaria de observar que em ambos os casos, bunraku e Meyerhold, nunca partiram do dualismo cartesiano para sua construção artística, desenvolvendo sem as dicotomias como mente, matéria, humano e não humano, e natureza e cultura. Obrigada. Obrigada, Scarlett. Então, a gente já abre para as perguntas. Eu quero só tecer alguns comentários e coisas que me suscitaram
tanto a apresentação de vocês, quanto a leitura do resumo de cada um, e também já parabenizar as apresentações, os resumos, as pesquisas, e que são permeadas por esse encontro com o outro e também numa busca de transposição de dicotomias e dualidades, né, fronteiras, etc. Então, Hadid, primeiro, apreciar a evocação, né, tanto das peculiaridades que apontam em a sua pesquisa, as peculiaridades do trabalho do Takao Kusuno e o registro, né, também desse percurso do Butô no Brasil, através e por meio também de uma revelação da biografia da Emily Sugai, da artista que ela é. E aí também, nessa questão das alteridades, do que vai nos constituindo, né, e do que vai constituindo o nosso processo de criação também, eu me lembrei de uma mesa em que ela participou, e ela comentando da experiência dela na África, né, e como que isso permeou, e caminho e tudo mais. Então, me remeteu a essas questões também. Tiago, que me trouxe, que você reapresentou, né, que você trouxe de novo na apresentação também, é essa questão de como é que a lógica e a inquietação do Hijikata me borra hoje, né, e pode borrar outros modos de criação, né, para isso que ele chama de abrir o corpo para essa experiência artística, né, e a dança que transcende a dança, né, então essa apresentação dos modos dele de passear por isso e de como despertar essas questões nos dançarinos, e reivindicando também uma não cristalização das questões, né, e aí o quanto isso é provocador também para quem está seguindo esses rastros, e mesmo as questões criativas, né, dos processos criativos, do quanto às vezes a gente acaba cristalizando palavras e conceitos e modos de fazer, né, no próprio fazer, porque alguém já veio e já trouxe, e isso fica como algo e registrou, e isso fica como algo dado, né, e não essas inquietações no sentido de causar as fissuras, de tirar o chão da gente para as coisas serem ressignificadas, né? E, Scarlett, de novo, né, que você amplia essa linha de pensamento que vai para além das fronteiras, né, e essa questão também do treinamento como um cultivo, né, e aí, com certeza, também você tem acesso ao material do professor Cassiano Kibis, que também trabalha com essa questão bastante forte do Shugyo, que você trouxe aí, né, e que me remeteu a ele, e desse compartilhamento entre animado e não inanimado, né, como que uma coisa é transferida para a outra, né, como que o meu ser é transferido para o que eu estou manipulando, e como que o ser manipulado ganha vida e também acaba me borrando enquanto atriz que estou ali atrás da manipulação. Eu não tenho nenhuma pergunta, né, eu sei que perguntas aqui nas atividades já começaram a ser respondidas, então eu não sei se tem outras perguntas que surgiram ao longo, no bate-papo, e se vocês também querem, então, aproveitando, né, da mesa anterior, se vocês querem comentar entre vocês alguma questão, enquanto não aparece outra externa. Isso, professor, acho que as perguntas aqui da nossa plataforma já foram respondidas, né? Não sei, acho que vocês podem seguir debatendo, conversando, né? Sim. Nesse momento, vocês ganharam um presente, que foi poder falar um pouco mais sobre as pesquisas, e eu já adianto que internamente a gente está muito feliz com os comentários que vocês fizeram. Desculpe, Juliana, professora, me interrompi. Não, tudo bem. Pode concluir. Não, apenas esse comentário mesmo. Então, eu queria que vocês fizessem mais comentários, e com certeza vocês deixaram de fora. Scarlett,
foi uma pena, mas a gente pausou o seu tempo para você também não ser prejudicado. Então, se vocês quiserem fazer mais apontamentos sobre os seus trabalhos ou dialogar entre si, por favor. Se a professora Juliana tiver também mais questionamentos, sinta-se livre. Obrigado. Eu quero só, para a Radij, que você coloca no resumo, por isso decidimos investigar uma artista que tem como foco o corpo e a dança, uma vez que problematiza suas questões por meio da criação artística com o corpo em movimento, enquanto lida com o olhar e as interpretações externas, criando novos nexos de sentido com a dança e estabelecendo relações de comunicação com o público. Mas escolhemos uma nipo-brasileira por esses sujeitos estarem envoltos por certo imaginário ou por uma noção de identidade essencial. Você passou por isso na apresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da noção de identidade essencial. Então, na verdade, eu até estou, né, escrevendo já em processo de escrita, dissertação, né, e até pontua na minha pesquisa que, apesar de falar da alteridade, não trato necessariamente da identidade, e apesar de, né, de tratar do Butô, não é só ele também, porque, que nem você pontuou, né, professora, a Emily viajou para vários, você falou do Senegal, né, mas ela viajou também para a Coreia do Sul, para o Japão, inclusive, né, e tantas outras relações que ela teve também com outros artistas que vieram de outros lugares também, né, que vieram para o Brasil, e ela também teve experiências com eles e também produziu criações e performances. Então, na verdade, quando você vai, digamos assim, esmiuçando as experiências dela, né, você vai vendo que é muito mais do que aparenta, né? Então, essa questão da identidade essencial, né, que eu trago, é porque, geralmente, né, você vê ali, né, que nem eu trago, né, o corpo japonês, né? Daí dá a impressão de que tudo que ela, né, no caso, vai apresentando pra gente, né, a máscara, algumas roupas, a forma de se movimentar é do Japão. É japonês. E daí, na verdade, não. Fato que, por exemplo, numa obra dela ali, que até coloquei uma foto, né, no Lunares, a máscara que ela traz ali é do Senegal. Mas daí você acredita, não, mas deve ser uma máscara não sei, né, a máscara do... Mas não é do Senegal. E daí, que nem, por exemplo, tem algumas outras obras também, que... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. A própria Tabi não, desculpa, o próprio Totem, né, que é a segunda obra, que foi depois da vinda dela do Senegal, né, você só vê ele, né, é uma dança Butô, então é uma dança japonesa. Sim e não, né, porque ela teve toda uma contaminação ali da viagem dela, das experiências dela lá no Senegal, e ela trouxe tudo aquilo ali, ela foi trabalhando, e também teve a participação de outros artistas com ela, 2, inclusive, né, e daí ela foi tratando, né, das questões que foram surgindo, né, que ela foi experienciando ali na viagem, né, dela trouxe, e também, que nela, eu já estou fazendo, né, as entrevistas com ela, né, e daí que nem ela fala, né, tudo que ela viveu antes, não joga fora, né, ela sempre vai carregando junto com ela. E só que ela vai ressignificando, vai criando outros, né, sentidos com o que ela vai experimentando no momento presente, né, e isso que é o mais bacana, né, que daí o Butô não é aquele Butô fechado, que nem o Thiago traz, que nem a professora também já pontuou, né, então nunca é aquela coisa cristalizada que a gente acha, né, então por isso que eu trago essa questão da identidade também, perpasso, né, não é o foco principal, mas eu perpasso por conta disso, né, que parece, mas não é, porque quando a gente vai ver a fundo, é muito mais complexo as relações, né, que vão acontecendo ali. Não sei se eu acabei falando. Sim, não, muito obrigada pelo esclarecimento e pelas novas imagens e possibilidades dessa trajetória que você está traçando e disso que você quis dizer no material. Muito obrigada. Uma pergunta para a Scarlett, do Felipe Mendes. Primeiro, ele parabeniza a todos pelas apresentações belíssimas.
E aí a pergunta é, como você chegou até Meyerhold? Achei super interessante a relação com o Bunraku. Obrigada. Bom, desculpa, gente, é que o meu cachorro está latindo. A questão do Meyerhold e do Bunraku, eu cheguei no meu mestrado através da Rhiannon Mushkin, que ela fez uma peça chamada Tambor sobre Dick, que eu até menciono, né, na minha fala, e através de um ator que eu trabalhava num grupo de estudos e que ele queria trabalhar a biomecânica de Meyerhold. E eu trabalhava o estilo Maruhon do Kabuki, que é o estilo boneco, né, que a Riane trabalha no tambores. E aí eu comecei a ler muito sobre Meyerhold. Eu tinha feito em 2010 o ECUM, o Encontro Internacional, mas na linha do Stanislavski, mas eu vi a biomecânica com um dos discípulos, entre aspas, do Meyerhold, e aí a gente começou a trabalhar. Só que eu sempre pensei na questão que eu não estou replicando uma biomecânica de Meyerhold. Eu não tenho essa especificidade. Então, a gente juntou o Bunraku através do Maruhon, do Kabuki, junto com a biomecânica de Meyerhold. A gente fez 2 etudes do Meyerhold, a pedra e o arco e flecha, e através da biomecânica é que a gente também lançou 2 etudes do cotidiano da vida dele, que era pegar o busão e arrumar a cama, através do boneco também. Então, a gente começou a estudar o Meyerhold sobre o boneco, e a gente achou que o Meyerhold foi muito influenciado por uma marionete mais javanesa. Então, ele ia nas aulas os etudes e manipulava o boneco. E aí eu comecei a trabalhar com o Bunraku e com os micromovimentos. Então, existe uma questão do corpo, existe uma questão, um exemplo essa questão que eu falo, que é interessante, que o ator, ele é o próprio artesão, é a mesma coisa. Então, quando o sensei do Bunraku constrói o boneco, ele é o artesão daquele boneco, ele dilata aquele corpo para que aquele boneco ganhe vida. E na biomecânica de Meyerhold, quando a gente utilizava o Kabuki, nesse pensamento do boneco, é a mesma coisa. Quando se manipula a biomecânica, quando se manipula uma pessoa e um boneco, você utiliza quase as mesmas técnicas, né? Então, eu não tive a oportunidade, que nem o Teatro du Soleil, de 3 manipularem uma pessoa só como se fosse um boneco. Mas eu tive a oportunidade de manipular uma pessoa, manipular outra pessoa como se fosse um boneco. Então, toda a técnica, você manipula pelas mãos, né, pelos pés, você tem todo um treinamento de corpo que é similar ao Bunraku. Então, o animismo, ele faz uma argamassa, que você consegue visualizar as 2 obras como se fosse, né, para utilizar na sua performance, né. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, mas é isso. Obrigada, Scott. Ele está respondendo no chat, devolvendo. Temos algum tempo ainda? Ainda temos algum tempo. Vou pedir que as pessoas que tenham dúvidas, que queiram apresentar algum comentário sobre as falas, utilizem a nossa sessão de perguntas e respostas, né? Lembrando que o formulário de presença já está correndo.
no chat, mas eu vou repostá-lo. Acho que o Lucas Lins também vai poder fazer isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma interrupção rápida e vou colocar minha própria pergunta aqui para o Tiago. Na verdade, é porque você tinha mencionado no início da apresentação que era doutorando, né, em comunicação e semiótica, mas eu sei que você também é dançarino. Aí eu queria, se possível, porque eu sempre tenho essas curiosidades, queria saber se você poderia falar um pouco sobre essa sua relação, teoria e prática com a dança Butô e ao mesmo tempo com a sua pesquisa também. Tiago ficou muito irritado, saiu da chamada. Não, tô Desculpa. aqui. Tô aqui. Tô brincando. Eu tenho muita sorte de estar com a Christine Greiner, porque ela sempre fez questão de deixar claro que eu sou um artista. Isso é sempre trazido, assim. Eu não sei se eu tô travando. Tá rolando? Tá ótimo, pode Ah, então, continuar. Tudo ok. obrigado, Lucas. Então, Acho que está travando só um pouquinho, Tiago, mas a gente como espera, não tem dança, problema. onde a gente estava como... Acho que eu vou desligar minha câmera só para conseguir. Talvez se a gente desligar a nossa também possa ajudar. O mestrado, para mim, foi uma oportunidade de realmente fazer um trabalho que eu senti que eu precisava fazer, que era falar a respeito dos movimentos do Butô no Brasil. Justamente porque as pesquisas que tinham ali até 2014 realmente não davam conta de trazer e gerar um panorama de quem tinha trabalhado antes. Eu senti a necessidade de trazer uma inquietação e me implicar a respeito de trazer essa criticidade a respeito do Butô como uma matriz poética, né? Ética e poética, para além de uma matriz visual, eu sentia que isso era necessário. No doutorado, isso não precisou ficar tão duro. Eu tenho um espaço de um lugar de muita criação, porque justamente a escrita do meu doutorado é uma espécie de Butofu. A Christine Greiner, ela pediu para que, além de eu trazer todas essas reflexões, todo esse pensamento que eu trouxe um pouco para vocês hoje, ele também é um espaço artístico. Então, ele também é uma concepção multimídia, ele também é uma concepção de imagens, de desenhos, de vídeos meus dançando, de vídeos dos meus dançarinos, porque mais do que entrar numa análise de espetáculo, de falar o que eu faço no núcleo experimental, a nossa ideia é como né, para a Cris, teoria e prática, elas não se separam, como a gente está discutindo isso o tempo todo, e como eu, enquanto artista, eu, enquanto pesquisador, é algo que está o tempo todo realmente trabalhando. Então, eu tenho uma oportunidade de gerar um doutorado, que ele é uma obra, não se separa, e isso eu acredito que vai ser uma colaboração muito interessante para que a gente... Eu danço escrevendo esse doutorado, eu acho que isso é muito, muito, muito especial. E como também todo esse pensamento, todo esse saber vai se fazendo pelo tempo que eu passo em sala de aula. Porque eu acho que além de mim, enquanto dançarino, tem o dançarino que está em aula. Muito do que é o núcleo experimental de Butô são as oficinas, são os laboratórios, é esse fazer o outro dançar também. Então, acho que talvez o que arremate, né, a questão do tempo é difícil, né? Como alongar, dançar, malhar, ainda ter que escrever, isso é um dilema realmente de agenda que a gente tem que dar um jeito. Mas não tem um dilema de sentar aqui no computador para escrever e achar que eu estou dançando menos por isso, porque cada linha que está sendo escrita é porque eu sou dançarino, e cada movimento dessa carne que se faz no mundo, que está mudando a vida de quem está me encontrando o núcleo, porque o núcleo não sou só eu, o núcleo é uma rede de afetos, assim, de muita gente se potencializando, que eu não vejo mais tanta separação, mesmo entendendo o que eu faço aqui sentadinho, o que eu faço ali na rua, como isso se alimenta é muito, muito especial. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Thiago. Na verdade, dá uma motivação, porque, não sei, o trabalho de vocês, dessa mesa, a presença da professora Juliana, tem toda a questão de a pesquisa acadêmica não ser só esse texto escrito, né? Acho que é muito bonito quando você fala que o meu trabalho, a minha pesquisa é também quando eu danço, e linkando todo esse movimento. Então, passa uma sensação muito boa, muito positiva. A professora Juliana Monteiro tem mais algum comentário?
Não, só essa última fala do Tiago também me remeteu às questões do ideograma, né, que a professora Miti Cocando traz também, né, que o pincel é uma extensão do meu corpo e é isso que eu vou, é isso que vai ser expresso, né, assim, então, o quanto essas palavras que são carne, que são imagens e que são modos de acontecer, né, e essa dança como modos de acontecer também, né, como modos de existência até, né, me remeteu a isso. Eu quero agradecer, mas eu acho que, sei lá, se ainda tem tempo ou se... Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode fazer sim. Se não, eu queria deixar o encerramento dessa mesa com a professora Juliana e com as nossas pesquisadoras e o nosso pesquisador para fazerem o último comentário, porque o tempo foi corrido. Gostei muito da linguagem que vocês trouxeram para essa mesa. Fiquei super animado com todas e estava vendo as respostas da Radij aqui no chat. Meu Deus, que transdução, mencionou transdução. Muito bom. A maneira como a Scarlett falou também do tema, do assunto, agora a resposta do Tiago. Então, queria que vocês se sentissem livres nesse último instante e acho que já podem começar. Sim, por favor. Ainda tem 5 minutos? 7? Temos sim, temos sim. Então, Radij? Não, na verdade, antes de, já que tem mais um tempinho, queria perguntar uma coisa para o Tiago, já que ele está aqui, aproveitar. Eu lembro que quando eu li a tua dissertação, né, daí chegando ali nas considerações finais, né, você coloca que falta muito, né, a tratar a respeito do Tatsumi Hijikata, e você está fazendo isso, né, e é legal isso. E eu queria saber qual que, porque eu acredito que ele não fica tão claro assim no final, porque o que está te motivando, te motivou, né, a insistir como o Tatsumi Hijikata trabalha, se você se inspira nele, e por que você se inspira tanto nele, né, no caso, que fica bem claro, né, no teu núcleo também disso tudo, né. Repito, venha, viu? Venha para cá, venha para cá. Eu acho que o Hijikata deixa um mapa alquímico a respeito do que o neoliberalismo faria com esse mundo. É isso. E a gente tá... Eu acho que... Eu sou motivado por uma certa ira, no sentido de parar para pensar que a gente está diante de um mapa, sabe assim? E um mapa que não é necessariamente para a gente seguir a regrinha, né? Mas ele está anunciando o que vai acontecer com esses sistemas de opressão que vão se aprimorando e que no Japão ele foi derrotado. Os sistemas de dominação e controle da sociedade, de direitos trabalhistas, de tudo que ele já estava apontando, foi obliterado por orientalismo. Isso que você está falando, parece que determinados corpos só podem ser lidos por determinadas... só serve para aquele gozo estético que vai continuar sendo aquele saber, né, inventado, na verdade, por quem lê, né? A fetichização, o orientalismo, o racismo. E o Hijikata estava falando a respeito disso. Ele entendia que o segredo era a carne, que as pontes de empatia, de alteridade, seria a gente colocar corpo com o corpo do outro. É realmente você tentar se aproximar mais, né, da pele do outro, assim, de se colocar na pele do outro, mesmo que seja impossível, essa aproximação, essa alteridade radical que é uma das respostas. Então, eu acho que isso sempre me inquietou muito, porque eu vejo que, enquanto latino-americanos, ainda tem como. Nós somos herdeiros da primeira experiência de pretos livres da América, que é Palmares. A gente sabe dar um jeito. A gente está sobrevivendo até aqui. E é pela dança. É pelo corpo. Então, eu acho que tem algo que o Hijikata anunciou lá, que a gente tem esse olhar e tem assim, essa possibilidade ainda de estar. Eu até vou fazer disso das minhas considerações finais também, porque já me alonguei. E tem um outro ponto, no meio de uma experiência pessoal, que me mostrou, assim, ao fim da vida, nessa questão do Suijakutai, do corpo debilitado, e de como foi toda essa situação, que para mim tem uma sacada mas que tem uma estratégia do Hijikata de olhar para algo que ele já está trazendo para o corpo diversas questões e diversas possibilidades que nós agora, diante de uma pandemia, é muito interessante como a gente pode criar anticorpos, não só para as doenças, não para uma saúde que só tira a doença para a própria doença física, mas todas as doenças da nossa sociedade.
para todos esses corpos que querem subjugar outros corpos. Então, eu acho que tudo isso me instiga enquanto latino-americano, isso me instiga enquanto professor, enquanto pedagogo, enquanto um artista da carne. Então, ele estava colocando ali ele estava trazendo uma arte que eu acho que é urgente que a gente continue trazendo isso, não para replicar, mas porque realmente, pensando nesse reenactment, como a gente ainda pode atualizar potenciais que o Hijikata deixou ali, que talvez não se atualizaram no Japão, mas que podem se atualizar aqui. É isso que me instiga assim, a continuar a viagem, apesar de tantos pesares. E já é minha consideração, já fiz, agora é com vocês. Temos mais comentários? Acho que temos mais 5 minutinhos. Se não, descansamos um pouquinho para a próxima mesa. Bem, acho que podemos então fazer essa pausa. Eu queria agradecer muitíssimo aqui. Opa, surgiu uma pergunta repentinamente. Vamos dar uma olhada. Pergunta ao Tiago, da Ana. Quer que eu leia, Tiago? Ela pergunta o seguinte: oi, Tiago, moro no Japão, eu estudo Butô desde 2000. Minha dissertação foi sobre Yoshito, e será que não há uma leitura sobre o Japão meio equivocada, quando você fala sobre o que não se atualizou por aqui? Não, porque eu acho que tem questões de misoginia no Japão que a gente precisa combater ferrenhamente, assim, questões, porque eu não estou discutindo dança, necessariamente, nesse lugar. Quando eu digo isso, talvez não necessariamente esteja querendo dizer a respeito do que você está me perguntando, mas eu vou falar sobre o que eu estou dizendo, que é a respeito de como a gente pode topar uma vacinação do jeito que está sendo por aí. Direitos trabalhistas tão pífios, sabe assim, a gente ainda está no Brasil lutando por... a questão, ou como tem um trânsito de pessoas que se descobrem portadoras do vírus HIV que vêm morar no Brasil, porque é completamente inviável. Então é uma questão da gente pensar uma manifestação política artística. Eu sei que você está dizendo, eu vou dizer uma coisa para você. Não, aí você está sendo um pouco leviano. Você está falando sobre misoginia no Japão, você está falando sobre questões... Quais são as bases que você tem para falar sobre isso? Eu moro aqui no Japão, eu estudo Butô, eu fui discípula do Yoshito durante quase 20 anos. Exatamente. Eu vim aqui, fiz mestrado aí, e agora quando você coloca isso sobre o Japão, eu vou ter que discordar. Tá bom. São fatos um pouco sérios, assim. Eu entendo sua pesquisa, mas a misoginia no Japão, a questão da pandemia... Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, também existe um exotismo, uma leitura sobre um Japão imaginário. O Japão real, né? O Japão do dia a dia. Então, assim, você me desculpa eu falar isso, porque, assim, nesse ponto, sou muito defensora do Japão em alguns aspectos. E, assim, falar de misoginia, essas questões são muito mais profundas. Sim. Até a questão do próprio corpo no Butô, ela tem uma profundidade que talvez seja difícil a gente alcançar se a gente não acessar, pelo menos... Eu sei que você está falando do Butofu, teve agora um encontro com o Morishita, com o pessoal da época do Hijikata. Tem uma coisa que para mim, está sendo muito importante ter vindo para cá, é acessar o material. A fala do Hijikata e a escrita do Hijikata, ela desvenda questões que elas são muito concretas, porque o Butô é muito concreto. Ele é muito concreto, assim. E eu falando isso em defesa, porque foi isso que me fez vir para cá. Que às vezes a gente coloca também o Butô e as questões do Hijikata muito distantes, do Hijikata, do Kazuono, do Yoshito. Estou falando daqueles que fundaram, né, e que se transformou quando saiu daqui. Mas estou falando do cerne, que não está deslocado de onde eles nasceram, não está deslocado do espaço onde eles viveram, e não está deslocado de tudo que veio antes, muito, muito antes da guerra. A bomba de Hiroshima não foi o start. Não, sabe, é desses equívocos que a gente quer. Eu acho que tem um ponto interessante de você entrar, de ser uma fala provocadora. Mas quando você coloca sobre questões que no Japão não foram atualizadas sobre o Butô, aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Porque o Butô, ele continua existindo aqui, as pessoas continuam dançando o Butô, elas continuam discutindo, elas estão vivas. Os parceiros do Hijikata estão vivos, o Yoshito acabou de morrer. Eles estão todos vivos, com 80 anos.
Ana e interessante. Thiago, eu vou Oi. precisar É que eu não interrompê-los aguentei. agora. É que aí pegou num ponto Não, assim foi que ótimo, Ana. É doeu em ótimo. mim. Eu acho que é isso Desculpa. que. Não tem. Eu acho que é esse mal. É para isso que serve, é esse calor, é para levantar isso. Estou falando a respeito de pesquisadores do núcleo experimental que estiveram no Japão. Estou falando a partir da minha orientadora, mas você está aí. Você tem que trazer, não é necessariamente são pontos e dentro do tamanho de mesa que a gente tem para isso. E mais interessante do que discordarmos ou concordarmos é levantar a questão e deixar essa sensação que tem para que cada pessoa possa fazer, graças à sua fala e à minha, suas próprias questões. E é ótimo te rever de alguma maneira. Mas Tudo bem que foi Thiago, é porque essa. eu tô na defesa do Japão nesse sentido, porque né, eu tô aqui e tem uma realidade muito escancarada, que livro nenhum dá conta de traduzir pra gente. Inclusive a própria fala do Hijikata. Você se deparar com o que o Hijikata falava e da maneira que ele falava, quais eram os ideogramas que ele usava, modifica todo o olhar. Claro que sim. Sobre o próprio Butô. E o Butô tá vivo. Ele tá aqui acontecendo. Ana, Dançando. desculpe, eu sei que você tem muitas coisas para comentar, o Thiago também Eu teria, sei mas que infelizmente a gente chegou no nosso a horário. minha galera, né, o povo do teatro, Emerald, sabe, é o povo que tá falando sobre a Emily, é de onde eu vim. Então, na hora que me deu, assim, seria bom a gente conversar. Eu queria conversar depois, o Thiago, mesmo com o Radish, porque tem questões assim que precisam ser um pouco desconstruídas. Sim, Butô, eu tá agradeço, aqui, tá viu, vivo. Ana? Agradeço pelo comentário. Queria aqui finalizar a nossa mesa. Eu agradeço muitíssimo pela presença do Thiago, da Scarlett, da Radish, pelos comentários no chat. Eu peço desculpa por ter pela aberto a câmera. pela presença da professora Juliana Monteiro. Gostaria muitíssimo, inclusive, de agradecer, porque a nossa mesa, né, foi muito bem conduzida com as suas falas. Agora a gente vai precisar finalizar. Infelizmente, se a professora Juliana quiser fazer mais algum comentário final. Não, só agradecer mais uma vez a organização, a presença de todo mundo, a abertura de câmera da Ana também para colocar rupturas no meio, enfim, né, e fazer a gente olhar também sob uma outra perspectiva, e também ser os provocados, e que esse evento, né, as próximas mesas e amanhã também seja tão valoroso quanto tem sido até aqui, e do que eu pude acompanhar. Muito obrigada. Obrigado. Queria relembrar que quem tiver acessado o nosso caderno de resumos vai ver que os resumos desta mesa estão lá e os e-mails de contato também. Também convido as pesquisadoras e o pesquisador a colocarem aqui e-mails secundários, se quiserem, para contato, para continuar essa discussão. Fomenta muito debate mesmo. E a gente retorna aqui em 3, 4 minutinhos para a nossa última mesa do dia, que vai ter mediação da Rita Cole. E vamos aguardar aqui. Agradeço pela presença de todo mundo. O formulário de presença, estou vendo que o Lucas compartilhou aqui com a gente.